Tchau, Belo, tchau, Bela. Começando mais um Parla Moca para você, o podcast para você curtir. E olha, essa segunda temporada tá incrível, né, incrível. Ricardo? Só gente legal, importante, personalidades, né? Então você curta, clica no sininho e compartilha. Isso, se inscreva no canal youtube.com/parlamoca. Mas antes de eu apresentar esse convidado, eu tô tão feliz dele estar aqui, esse convidado, mas eu tô tão feliz porque vocês não têm ideia. Para mim, eu vou te falar uma coisa, para mim é o maior repórter que tem esportivo no Brasil, mas eu não vou falar ainda quem é. É fera, hein? Não, é fera. É fera. Ele não é fera, ele é monstro, sagrado, mito, assim, para fazer reverência, sabe? Mas daqui a pouco eu apresento esse convidado maravilhoso que está aqui. Legal. Ricardão, nossos patrocinadores, vamos agradecer, por favor? O Grupo São Cristóvão Saúde. Isso mesmo. Né? Que são nossos patrocinadores master, Grupo São Cristóvão Saúde e o Santos Salone. Legal. Né? E nós temos os apoios também da Corte Kids, que está aí no Marquinhos, no boné do Corte Kids. Tem 6 unidades, 2 na Moca. Olha isso é que legal, né? Uma na Rua Juventus. E outra no shopping, né? Da Dui Fratelli, que está mandando umas pizzas boas. Soube que o nosso convidado aqui estava vindo aqui hoje. Está mandando pizza pra gente aqui. Ai, que bom, porque eu tô com uma fome. Eles atendem delivery aqui na região toda, você sabe, né? Delícia. E a Dilis Plásticos, que é do Berá, né, que faz essas canecas pra gente aqui também. Um abraço para ele. Valeu. E olha, eu quero falar um pouquinho só sobre o São Cristóvão Saúde. A melhor fase da vida, né? Na melhor fase da vida, você merece ser o craque da sua vida. Você merece cuidar da sua saúde, cuidar da sua qualidade de vida. E para isso você precisa ter um plano de saúde de qualidade, como o plano do São Cristóvão Saúde. Eles têm um plano que é o Viva Melhor, a partir de 59 anos de idade. E tem condições super especiais. Então ligue agora. Pegue as informações do seu plano de saúde, 5043-6246, São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. E o meu beijo a todos os colaboradores, toda a equipe do São Cristóvão Saúde. Um abraço também, um alô para o Colégio Marista. Ah, Glória! Que está com a gente aqui também nos apoiando. Mas daqui a pouco eu faço a propaganda depois a gente vai falar melhor deles, né? Porque eu não estou me aguentando, eu quero muito apresentar esse convidado. Olha, eu fiz até uma cola aqui, porque o Ricardo faz a pesquisa e eu faço a minha pesquisa. A pesquisa do Ricardo é essa, toda bonita, e a minha as folhinhas. Eu sou jejuno aqui. Tô aprendendo. Olha, este nosso convidado, ele queria ser médico, gente. Ele queria ser médico. Verdade. Mas ele acabou se tornando um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Ele tem aquela moral com os jogadores, aquela moral construída com muito tempo de chão, muito tempo de labuta, muito tempo de carreira. Ele faz aquela pergunta difícil com um sorriso no rosto. Este é o moquense Fernando Fernandes! Aê, Fernandinho! O Fernando! Tchau, Bela! Tchau, Bela! É isso, obrigado pelo convite. Estou até envergonhado. Obrigado pela gentileza. Não, 8 Copas do Mundo, 5 Jogos Olímpicos, quase 40 anos de carreira, né? Tá chegando. E a maior coleção... Não parece, viu? Você tem uma carinha de menino. E a maior coleção de tênis da TV. Já tive uns 200 pares. Olha, eu devo ter uns 80. É mesmo? Óculos, é uma curtição, pô. Que legal, que legal. Muito legal. Vai dar fácil, né? Viajava muito. Sempre tinha uma coisa diferente para trazer. Tal, que Mas legal. muito obrigado. Pô, feliz demais pelo convite, Michele e Ricardo. Muito obrigado. Imagina. Cara, é muito legal estar aqui com vocês. Cara, e falar um pouco da nossa história. Afinal de contas, nós temos muita coisa em comum, né? Estava fazendo um aquecimento lá fora que já estava no podcast. Começamos a lembrar de tanta coisa. Futebol na Moca, muito escola. Legal. Ô, Fernando, então me conta, onde que você morava aqui na Moca? Onde você foram vários lugares. Como que foi a tua infância? Bom, gente, eu nasci no Brás, na maternidade do Brás. Morei na Caetano Pinto um pouco. Isso minha mãe me conta, eu era molequinho. Aí depois a gente mudou para a Rua Visconde de Mirim, quase esquina com a João Antônio de Oliveira. Meu pai trabalhava nas máquinas Piratininga, né? E minha avó morava em frente. A gente morava nos sobradinhos ali, e minha avó morava em frente, a mãe da minha mãe. Na João pai Antônio. Pai e a mãe do meu pai já haviam falecido. Aí foi primeiro lugar da Moca que eu morei. Aí de lá, cara, a gente mudou para Vila Prudente, para Rua Ibitirama. Tá. Onde hoje a Anhanhamela era um rio.
eu morava quase em frente, 2, 3 casas pro lado, que é a tecelagem Vânia, Isso. né? Em frente da minha casa, pô, chovia, cara, o rio enchia, e a gente morava no fundo, cara. Putz, Pô, era perdia tudo, essas coisas que a gente vê em enchente, era 2, 3 vezes por ano, Sim. em cima da mesa da cozinha, esperando Era um a água horror, baixar. Era uma Lembro que com o meu irmão do embaçada, meio, a gente pegava aquela... Pô, a molecada não vai lembrar aquelas bacias de alumínio que deixava a roupa de molho. Larga, né? A gente sentava na bacia, água do rio ali no quintal, a gente Putz. ficava brincando de barquinho lá com o meu irmão. Meu Deus. Meu irmão mais novo era muito pequenininho, e esse que é médico hoje. E o meu outro irmão é físico, né? Uma professor de física e matemática. Gente, Que legal, hein? E é muito louco. Minha mãe era costureira, meu pai taxista, né? Eu passei várias noites. Minha Teu mãe... pai tinha ponto ali na Não, região? era na Rangel Pestana, na Na matriz Rangel. do Brado, lá da Castelões da tá. Pizza. Ó. Legal. Meu pai. Depois meu pai foi ser ferro velho, que falavam, né? Que Uhum. comprava resíduo industrial e vendia. E aí da casa da Chamantá, a gente ficou um tempão lá, eu mudei para a rua Torquato Tasso, que era no Parque da Moca, ali em cima, Sim. na ponto do 27 ali do ônibus, né? No oratório. É, no oratório. oratório. Do lado de onde tem a telefônica até hoje. Isso, é. Sim. Lembro, para comprar um telefone, minha mãe ficou 2 dias na Nossa. fila, não era igual hoje, que Não. o telefone era uma loucura. Imagina. Fui ter, pô, Era caro, Era né? caro. Você Não, dava a entrada numa casa com É, linha de telefone. Nossa. não, tinha gente que tinha 200 linhas de telefone, É. era patrimônio. É verdade. Aí de lá eu mudei para a rua Jamanduá, que era ali perto da Torquato Tasso, perto da José Zap, paralela. Nossa, tudo. É, e aí eu morava na casa do Miguel, que foi goleiro da Portuguesa, a gente alugava a casa dele. Usava uma peruca. É, aí depois eu mudei para Rua Chamantá, foi minha última casa na Moca, que foi a casa que eu consegui comprar para os meus pais. Olha. Foi uma legal. história bem legal, cara. Eu já estava na Band, eu viajava muito. Seu E pai era o seu Hélio, Seu Hélio e a minha mãe, a Dona Alice. jornalista, né? E a consegui, a gente viajava muito, cara. E eu fui guardando os dólares de diária. Cheguei a ter 60 mil dólares em casa. A gente morava na casa daqui de aluguel. Aí tinha a vilinha que entrava ali na Chamantá. Logo que você sai da José Zap, pega pra esquerda, tem aquele monte de casinhas ali, tem a vilinha ali. Aí eu comprei a casa do lado. Eu falei, vocês querem morar aqui e tal? E meu pai e minha mãe moravam de aluguel a vida inteira, uma vida apertada. É. Aí quando eu comprei, ainda eu falei pai, ninguém mais tira a gente daqui. Vocês querem Que reformar legal. a casa inteira. Que legal. Foi um negócio muito... Pô, meu pai morreu 6 meses depois que a casa Oh. ficou pronta, que a gente mudou. Mas foi um negócio... Aí eu casei, eu saí da Moca, eu fui para Vila Mariana, mas nessa brincadeira aí foi uns 40 anos. Nossa. Mas eu Entre queria Moca, voltar um pouquinho com o Bom. seu Hélio, né? Porque teve uma feliz coincidência. Naquele pedaço ali da João Antônio de Oliveira morava o Félix. Família do Félix, venerando. Sim. Tricampeão mundial, goleiro e 70, tal. jogou no Goleiro. Flu. Jogou no Flu, na Portuguesa e tal. E eles foram Meu pai jogaram jogou juntos. com o Félix. É. O seu pai foi É. o Félix? Meu pai era bom de bola, cara. Segundo contam. Eu cheguei a jogar com meu pai na Várzea algumas vezes. Meu pai jogava, eu joguei junto. E às vezes meu pai no Ápia. Meu pai é um dos fundadores do Ápia lá do Brás. O Ápia jogava, meu pai é veterano, eu jogava no esporte. E é muito louco essa história. Eu até estava falando pro Ricardo. A Foto América, que é muito tradicional ali na Rua da Moca, Aham. ela toda vez, Ótica todo ano... América, não é? Foto É, América. Foto- Ótica Foto é. América. Olha, existe até Super- hoje, gente. é. Eu faço E- meu óculos lá. Será que é Então- a mesma? É a mesma. É a mesma. É a mesma. Você É a descer na mesma. Rua da Moca do lado esquerdo. Isso, ali. Todo mundo fazia fotinho de primeira comunhão. É isso, né? lá mesmo. Que legal. E todo ano eles soltavam um anuário do calendário, um calendário, né? Aqueles calendário grande, com os times mais tradicionais da Moca. Uhum. Meu pai estava em 4 times, Olha só. porque meu pai jogava muita bola, era muito conhecido ali no bairro. Cara, e aí tinha essa história do Félix, que o Félix também trabalhava na Máquinas Piratininga, dois, se eu não me engano. né? Aí os dois É isso mesmo. foram para o Juventus, meu pai e o Félix, e aí os dois foram para a Portuguesa. Só que meu pai machucou o joelho. Lá aí não era como era hoje. E aquela época, jogar para a empresa pagava mais do que jogar em time profissional. Aí meu pai voltou, meu pai era mecânico no começo, voltou para jogar pelas Máquinas Piratininga. E aí a vida de futebol do meu pai morreu ali, mas ele jogou no Parque da Moca, jogou no Danúbio, jogou no Ápia, jogou em um monte de time aí, né? Lá embaixo também, na Moca Baixa, jogou naquele Eu joguei no Arca ali no também. Arca. Pô, no Campo dos Boi, cara, tem uma cicatriz no braço, tem uma cicatriz enorme no braço, né?
E só que isso aqui era desse tamanho. Na época eu caí, quase perdi o movimento da mão, esse tendão aqui, eu abria, eu via. Eu estava jogando no Campo dos Bois, que era na Fernando Falcão, onde tem aquele conjuntinho habitacional em frente aos bombeiros, ali eram campos de futebol. IAPI, né? IAPI, era o prédio, tem uns predinhos do IAPI aí. Isso, predinhos, baixinhos. E aí tinha os campos lá, e o APA jogava lá. Meu pai tinha jogado no veterano, eu tinha um campo assim, um morro. Os caras ficavam vendo o jogo ali em cima. E aí dei um drible num cara, eu estava em velocidade, e eu cruzei, só que eu estava do lado esquerdo, que eu cruzei, eu caí para frente com o braço, e tinha um copo ali. Depois me falaram que era um copo, eu nem vi. Eu já levantei quente, a hora que eu vi todo mundo olhando para mim, minha perna sangrando. Você achou que era a perna? Eu olhei, aí eu vi meu pai desesperado descendo do morro, e aí eu olhei para minha mão, aí tinha aquele buraco aqui. Meu né? Deus. Eu entrei no João 23 de calção, amanhã chuteira, camisa do APA, uma camisa amarrada aqui para tomar ponto na mão, aqui no João 23, aqui do lado do Juventus, do hospital. Do lado de casa aqui. Cara, então, sim, me deu uma história, tive uns bons momentos com meu pai. Porque assim. a Várzea era muito forte e os times das empresas também eram muito fortes. Eles pagavam mais que profissional. Verdade. Nossa Senhora. Eu lembro de uma história que a filha do Félix contou pra gente aqui quando a gente fez uma matéria com ela, que o Félix só não jogou profissionalmente no Juventus porque ele tinha que fazer uma cirurgia de apêndice e o Juventus não queria pagar. Tá. E o presidente da Máquinas Piratininga falou, eu vou te pagar, mas depois você vai jogar comigo. Que era uma empresa, comigo. ela era multinacional, a Máquinas Piratininga. Chamava Máquinas Piratininga, mas acho que ela tinha alguma participação estrangeira, era um negócio. E ele foi, fez a cirurgia, jogava no Máquinas Piratininga, mas ele levou para a Lusa, porque o cara era diretor da Lusa. A gente estava conversando aqui, eu joguei no Vasco da Moca também. Aí na Rua da Moca tinha o Varela, o restaurante. E a sede do Vasquinho da Moca era em frente. E a gente se trocava ali e a gente ia jogar a pé no Distrital da Moca. Então a gente tinha trocado aqueles 20 moleques pro Distrital da Moca. Todo mundo trocado, o calção mesmo. Camisa do Vasquinho era listada. Orgulho, né? Porra. O AP, onde é o metrô do Brás, ele jogava lá. Eu joguei onde era o campo do Arca, em frente na avenida... Perto da Avenida do Estado, tinha a fábrica da Antártica ali. Na Rua da Moca, né? Que é a Associação Atlética Recreativa Associação Recreativa e Cultural Antártica. Tem uma bota ali da Arca ali. E o Parque da Moca jogava lá, cara. E, pô, mas foi assim, foi um lance muito... Eu tive muita sorte que eu tive essa possibilidade. Meu pai trabalhava muito, a gente não via, principalmente com o táxi, depois com o ferro velho, viajava muito, a gente não via quase o meu pai, né? Era tudo sua mãe. Assim, o dia a dia pô, ali eu era me lembro, minha mãe ficava madrugada, cara, que ela era costureira, né, para ajudar em casa. Cara, eu ficava desmontando as roupas que ela tinha que fazer barra, ajustar, e eu ficava ajudando ela. E minha mãe ficou, na época, a gente não tinha grana, tinha uma máquina Elgin, e não tinha grana para comprar o motor elétrico, que era o grande barato. E ela ficava no pezinho, minha mãe fica até corcunda, e eu ficava ajudando a desmontar a roupa. Então, é assim, tem uma boa lembrança da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito tranquila. Você é o mais velho dos três? Sou o mais velho dos três, Legal. o mais velho. Aqui na Moca você estudou no MMDC? Na Moca eu estudei no M, fiz colegial no M. Olha que legal. E o que, assim, onde você lembra que você... Bom, você já falou aqui de vários lugares por onde você passou. E onde que você lembra, assim, que você frequentava no bairro? Você lembra algum lugar que você ia comer, alguma coisa assim? A gente era meio duro, né, cara? Então, o que pintava, às vezes, cara, eu ia na Esfirraria Juventus, na Javari. Eu levei até meu pai me levava, eu me lembro, uns 4, 5 anos, eu levei meu filho nessa mesma idade. Falei, olha, eu vim aqui com teu avô, não sei o que lá, porque às vezes a gente ia ver jogo na Javari, na pizza na São Pedro, que comia no balcão. Tinha o nome do cara que tinha peruca, que servia pizza, fugiu o nome dele, cara. Trabalhou 200, que é a pizzaria do Cacau, né? Que agora tá o filho dele tocando. Na época, o pai do Cacau ainda ficava lá. Tinha uma figura que ficava do lado de fora, que ele era irmão de um radialista famoso no Rio de Janeiro, que era o Cosi. Você lembra do Cosi? O Duvaldo Cosi, que foi radialista. Esse cara era um irmão, mas ele resolveu ir para outro caminho. Ele vivia de ajuda ali do pessoal, tal, tinha uma voz grossa, aguda. Os mais velhos vão lembrar do Cosi. E ele sabia tudo do Juventus. Então você ia comer a pizza à noitinha, saía da escola, passava lá, comia a pizza no balcão. E aí, Cosi, como tá o Juventus? O Juventus tá aí. Era E tinha na esquina, a rede social. E na esquina ficava a malandragem da época ali, que era o bilhar. Tinha isso também, né? Aquela azul, cara. Como era o nome? Logo que você descia na Rua da Moca, você virava à direita, tinha o bilhar ali na esquina. É verdade. Ficava a rapaziada ali da Tabajara. Legal. Tinha uma galera.
Cara, e era muito louco. Era às vezes nessa esfirraria, ou na Romanato, que era na Rua do Oratório. A gente ia comer de pedaço. O João, que era amigo do meu pai de 200 anos. A gente, quando tinha uma graninha, ia lá. Depois, quando eu comecei a trabalhar, com 12 anos. Aí já tinha um dinheirinho para... Eu lembro que quando eu era pequena e tinha um dinheirinho também sobrando, a gente ia no Grupo Sérgio. Também, que era rodízio de pizza. Quem comia mais não pagava. Nossa! Os caras comiam 25 pedaços de pizza. Quando minha mãe falava que a gente ia no Grupo Sérgio, era assim. Era o auge. Era assim, eu não sei lá. Sabe uma que eu me vez, lembrei duas por agora? ano. Era na Michel. Tubias, né? Tubias com a O Siqueira, Grupo né? Sérgio é onde hoje é o Marinhos Fernando. Isso, lá embaixo isso também. aí, lá Tinha embaixo. duas, Era aí. é verdade. Eu me lembro, É cara, isso que mesmo. às vezes quando sobrava um Taquari, final, um dia do mês, Rua do o pai Silêncio. dava uma grana, a gente ia na charrete, cara. Na esquina da Orfanato com Oratório, lá em Uma cima, churrascaria cara. lá. Tem até A hoje. gente ia tomar banana Acho split, até a gente ia hoje. tomar banana split lá quando tinha um dinheirinho, cara. Que Era delícia, né? aqueles restaurantes de bairro, bem tradicional. Era. Como foi o Cereja A também, nossa, né? é o cereja. É. Mas assim, a infância da gente, o que era? Era ficar na esquina. É. Você ficava na rua era de terra, você ficava jogando bola, brincando, tal. Conversando. Sábado à noite não É. tinha grana, ficava na esquina, todo mundo sentado, conversando, fogueira, assando batata, fazendo alguma balão, pipa, dependia. Tinha Mas uns à bailes noite era ali no ali, ficava a orfanato, galera. você deve ter ido também. Uns bailes que tinham na subida da orfanato. Ó, esses bailes. bailinhos, É. bailinhos. Não, nos salões, Ah, nos ai, salões. sim, cara. Não, eu me lembro muito de baile de Carnaval? garagem, de É, festa. Não, sim. Ah. eu vinha no Juventus, não tinha o salão novo. A domingueira era no basquete, lá embaixo, onde é o Ah, salão. aham. Vi show da Rita Lee, Folhas e tal. Aí depois que É, inaugurou o os salão Folhas novo, que a tocavam gente ia no muito no domingo. salão. Que é bonitão. A gente ia no Atlético Ipiranga, no baile das 10 às 4 no sábado. Tinha uns lances assim. Tinha. Mas foi uma infância muito de rua, de moleque. É completamente diferente. É um negócio assim, Sim, é verdade. muito legal. Ô, Fê, e aí que história é essa que você queria ser médico? Pois é, eu sempre pensei em ser médico. Mas eu nunca... Primeiro que meu pai era Durango, né, cara? Foi Você um lembra negócio muito difícil. o meu médico. É? O meu médico, doutor É. Flávio, mas é muito parecido, que eu até fiquei pensando, será que eles são irmãos? Mas é Ramírez. Aí Flávio eu não Ramírez. consegui, não consegui entrar vestibular, porque eu estudei em colégio Estado a minha vida inteira. Meus irmãos ainda pegaram o colégio, eles estudaram em frente ao José de Anchieta, que tinha o colégio, Ah, meus sim, irmãos sim. estudaram lá, que era particular. Aham. Na biblioteca ali, onde é a biblioteca da Vila tinha a Prudente. República do Paraguai, que era a melhor quadra que É. tinha de Táqua, do República e do E M. era estadual, Eram as né? melhores quadras É. de futsal que tinham. E aí, cara, eu queria ser médico, eu sempre achei, mas eu não, fiz um ano de vestibular, tentei 2, 3 anos, Ai, não entrei. é duro, né? E aí eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa da vida. Eu entrei em publicidade. Só que os 2 primeiros anos eram básicos. É verdade. Geral. Lá na FIAN, Na FIAN, pô, no Morumbi, cara. Pô, eu estudava, entrei de manhã ainda. fácil, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, meu pai falou assim, pô, legal, mas como nós vamos pagar? Eu falei, pai, te dá um jeito. Comecei a estampar camiseta e vender. Um amigo meu tinha uma fábrica de camiseta, eu estampava. E aí você pegava tem as uma camisetas história e vendia. legal na Atlética também, né? Sim, essa da Atlética foi da um FIAN, amigo né? meu que me abriu a porta. O fotógrafo, Paulo Ita, que foi fotógrafo muitos anos da Reuters, da Folha. E aí não deu, aí virei jornalista para casa. Aí no 3º ano eu comecei a trabalhar. Na Eu fui rádio? pro jornalismo, eu fui trabalhar na Rádio Cultura, cara, fazer um programa sertanejo, cara, produzir um programa sertanejo. Tudo a ver. Era muito louco. E aí, essa história da faculdade é muito legal, cara, porque eu sempre gostei de bola, né, de jogar. Joguei um pouquinho do salão no Juventus, tentei o campo, rodei muito a várzea aqui da Moca, em vários times. E esse cara era presidente da Atlética e a gente batia uma bola e um dia ele estava organizando um campeonato. Eu vi que ele estava sozinho, apertado. Eu tinha uns 6 meses que eu conhecia ele. Falei, quer uma ajuda, velho? Aí comecei a ajudar, a gente fez uma amizade. E ele era de uma família que tinha condição de bancar. E lá na FIAN, o presidente da Atlética, eu não sei por que tinha bolsa de estudo. E ele era o presidente. Ah, Aí ele ia ter eleição no outono, ele falou, ó, sai você de presidente, porque meu pai pode pagar a faculdade. Olha que legal. Ah, Porque, que legal. e o Pô. louco é que já uns 3, 4 meses antes, eu estava pedindo, e falei, puta, eu vou ter que largar a faculdade, não estou conseguindo pagar. E ele me emprestou a grana, eu emprestava e devolvi. Aí chegou uma hora que eu não conseguia mais devolver. Aí ele falou, vamos candidatar, vamos ver se a gente se elege, porque meu pai pode pagar. O dinheiro da faculdade eu gasto em cerveja. E aí nós nos elegemos, eu virei presidente e eu ganhei a bolsa. Foi quando eu passei do 2º para o 3º ano. Eu devo a minha carreira a esse cara. Que legal. Que eu conheci ele há uns 6 meses. Putz. E aí, a gente... você tem contato? Nunca mais. Tenho contato com Ai, ele que direto. maravilha. Agora um pouco afastado. Pô, nós éramos os mais vagabundos da classe, cara.
Não tinha caderno, não tinha nada. Ele era um ano mais velho que eu. Aí eu tava nos eventos, Copa do Mundo, a gente sentado na arquibancada, nós cobrimos várias Copas juntos, vários eventos de seleção. Ele era top. Ele falava, o que nós estamos fazendo aqui? A gente tinha uns baita de uns vagabundos, não tinha caderno, não tinha nada. Tinha gente muito melhor que a gente na faculdade. O que nós estamos fazendo? Como é que nós chegamos aqui, né, cara? Era muito meu amigo, foi um cara que eu devo muito a ele. E aí rolou. Aí no terceiro ano eu fui trabalhar na Rádio Cultura nesse programa sertanejo, que eu entrava às 5 da manhã, cara. Tudo bem que hoje eu saio às 3 da manhã. Horários muito loucos, o Fernando. E aí era um programa sertanejo, eu fazia as entrevistas da véspera com o agrônomo, com o prefeito, pro apresentador no outro dia ter um roteiro para fazer a entrevista. Eu ia lá, produzia, punha no ar e tal, e foi. Aí depois fui para a Rádio Excelsior, que hoje é a CBN, fazia um programa... Excelsior, a máquina do som. Mas eu fazia um programa à noite que chamava Bar Brasil. Rodava à noite de São Paulo, eu saía com um pacotão de ficha, que a gente falou de ficha de telefone, não tinha celular. Aí eu ia entrevistar os caras, às vezes eu tirava o chefe de cozinha para falar da... Tinha um Longchamp lá na Augusta, que era conhecido por ter uma maravilhosa, uma lasanha, comida na Borelhão, cada 3 minutos, plim, plim. Ou se não, ia entrevistar os artistas, Calbi Peixoto, os caras estavam dando show, aí conseguia pegar o telefone, se ia no camarim e entrevistava os caras. Mas saía com um bolo de ficha assim, né? Aí eu fui com a Marília Stabile, que o namorado dela apresentava o programa, a Mauri, puta, me fugiu o nome agora, me perdoe. Mas a Marília Stabile, ela me levou para trabalhar na agência que ela tinha, e foi o embrião da agência Dinheiro Vivo. Nossa. Aí eu fiz um pouquinho de economia, aí que eu entrei no esporte, que eu entrei na Gazeta. Que legal. Mas antes disso eu larguei, tive um trailer no Rio de Janeiro, eu vendia surf, pegava onda. Aí fui para Portugal trabalhar, ganhei uma oportunidade. Mas na época meu pai não acreditou, tinha acabado de me formar. Você tinha acabado de se formar e foi pro surf eu tava no na Rio, Excelsior, não é isso? Eu tava na Excelsior, falei, pai, pintou, esse Paulo Ita que foi transferido para a Folha do Rio de Janeiro. Com a Marina foi o Claudinei, né? Claudinei Ferreira, desculpe. E esse Paulo foi transferido para a Folha do Rio, para sucursal. E a gente ia lá, ele mais 2 caras que estavam na faculdade juntos. Tinha onde ficar no Rio e a gente ia tomar nesse trailer na Barra, que era do lado do PP, cara. Era o lugar mais para lá da Barra. Sócios no trailer. Aí o homem quis vender, o dono. Falei, vamos comprar isso aqui, cara. Compraram o trailer O homem ainda fez a perder de vista, cara. Acabaram com o estoque. Cheguei em casa, falei, pai, nós estamos não sei que lá. Meu pai falou, você tem certeza, cara? Faculdade. Que fofo seu pai. Rio de Janeiro. Era muito louco. Aí ele ia lá, às vezes, no trailer, ficava lá com meus irmãos. Meu pai tinha uma Brasília, ia de Brasília pra lá. Cara. Lá pro Rio, com a família toda. Não, só meu pai e meu irmão mais novo. 20 e poucos anos. Meu irmão do meio já estava trabalhando. Cara, mas assim, ficamos 2 anos lá. Eu fiquei 2 anos, os caras ficaram mais. E aí, pegando Portugal onda. foi quando? Então, eu tava na... Peraí. Antes, quando que você decidiu sair dessa vida de sonho? Do trailer? Do trailer. Chegou uma hora que eu ia cair na real, né, velho? Você falou, não, agora eu preciso... Eu preciso trabalhar, né? Preciso ganhar dinheiro. Não tem... Ali foi uma aventura. Você pegava onda de manhã. Pegava onda de manhã, na hora do almoço tinha o bate-bola, que a maré baixava, final da tarde, bate-bola. Namorava pra caramba. E do lado do PP só tinha artista, cara. Era um ponto mais quente da Barra. Tava lá o trailer dos paulistas. Teve uma matéria nossa no Jornal do Brasil, na revista Jornal do Brasil. O que eles estão fazendo aqui, cara? Trailer dos paulistas. Infiltrados, né? Você vendia pizza, cara. Porra. Na Barra. Pizza lá. Cara, era pizza muito da Moca. Era muito louco o negócio, cara. Assim, foi um golpe na sociedade ganhando dinheiro. Porque a gente ainda se mantinha lá. A gente morou na Lagoa, depois morou em Copacabana. No fim, estava morando perto do autódromo, quando existia o autódromo ainda. E era mais fácil para ir. Ele tinha um garoto que ficava no trailer, que deu uma sorte. O cara que já trabalhava lá era gente boa, o Devanir, e ficou lá com a gente. Era muito louco. Antes de você viajar para a Europa, de você ir trabalhar na Europa, você trabalhou na equipe dos Osmar Santos na Gazeta, na Record Gazeta. Que aí o cara que tinha me dado um emprego na cultura, o João Batista Torres, que era chefe da Rádio Cultura, ele foi ser chefe da Rádio Gazeta. Foi uma época que ele implantou na Rádio Gazeta só locutoras mulheres. Olha, só tinha mulher. Paulinha, um monte de... Estamos falando isso em 88. E ele montou. E aí, na equipe de esportes, eu voltei do Rio e eu bati na porta e falei, não, vem cá, eu comecei a fazer esporte amador. Era um programa chamado Esporte 890. Era 5 da tarde de esporte amador. Aí depois eu comecei a participar da equipe de esporte. Era o Edson Catamarca, com o Osmar. E aí eu comecei a fazer parte da equipe de esporte. Comecei gravando manchetinho. Fiquei 2 anos cobrindo a Portuguesa, não sei o que lá. E
E aí foi, né? E aí pintou, nesse tempo que eu estava na Gazeta, o Vanderlei Ribeiro e o Zé Calil, pela Rádio Globo, foram cobrir o Mundial que teve de Sub-23, afinal foi Brasil e Portugal no Estádio da Luz e tal. E nesse meio tempo, um dia eles tiveram um problema para fazer um jogo, que era o Estádio das Antas ainda, não era o Estádio Dragão, eles foram fazer na Rádio Festival, teve um problema de transmissão, conseguiram arrumar a rádio lá, não sei como, e fizeram o jogo de lá. E o dono da rádio queria montar uma equipe de esportes com brasileiros, porque no Portugal a briga do sul, do norte, Lisboa com o Porto é muito grande. Aí tinha equipe de esportes da Rádio Cidade, que só tocava música brasileira, era um maior sucesso em Portugal, tinha uma equipe de esportes, que era o Antônio Carlos, que trabalhou na Rádio Globo há muito tempo, o Manolo, o Ayrton Rebelo, que era narrador, um vozeirão lindo, aí ele quis montar a equipe de brasileiro, convidou o Calil e o Vanderlei, eles não quiseram. Quando o Calil voltou, falou, você vai? Eu falei, pô, lógico. Demorou. Sempre trabalhar com esporte, morar na Europa, o cara, pô, salário legal, todas as despesas pelo cara, passagem, e já tinha um brasileiro narrando. Aí eles me ligaram, eu estava indo pro Pan-Americano de Cuba, 91. Você aí fez, falei, né? Foi o teu primeiro... meu primeiro evento fora. Aí eu falei para ele assim, tinha acompanhado a seleção brasileira, já a Copa América. A primeira vez com a seleção foi 89, a primeira seleção que eu fiz. E aí, cara... Era do Lazzaroni. Não, era do Lazzaroni, para a Itália. E aí, aquela que os caras tamparam o patrocinador, pô, imagina o juvenil daquela puta confusão, eu só ficava olhando os caras, né? E aí, pintou esse negócio de ir pra Portugal, eu falei, aí o dono da rádio me ligou, o seu Neves, falou, ó, você quer vir pra cá e tal? Ele fez uma proposta, eu fiz uma contra-proposta, falei, ó, daqui 30 dias eu tô de volta. O senhor me liga se o senhor quiser. E tinha um narrador brasileiro que morava lá, que tava arquitetando todo um negócio. E aí, voltei, ele me ligou, deu o que eu queria, eu falei, vou. Aí eu saí fiz a primeira edição da Champions League, quando virou Champions League. O primeiro jogo foi Porto e Juventus no Dele Alpi. Nossa. Temporada acho que foi 91, 92, ou 92, 93, eu não lembro direito. Cara, e aí, fui assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Futsal, que eu ajudei a implantar, porque lá não tinha. Pintou um louco lá que eu conheci, que era ligado ao Porto, do futsal, ele falou, pô, vamos criar a federação, me ajuda e tal. A gente fez, viagem direto jogar na Espanha. A Espanha tinha o Paulo Roberto, um brasileiro que ganhava uma fortuna, lá era um grande destaque. E aí pintou a TV lá. Eu fui trabalhar na TV 4, que tinha só RTP. Aí abriram 2 televisões privadas, a SIC, que era ligada à Globo, e a TV 4, que era um canal ligado à Igreja Católica. E hoje é a principal rede de esportes de Portugal. E como eu estava no Porto, eles precisavam de um cara lá. E aí me chamaram. Eu fui o primeiro repórter brasileiro na TV portuguesa, quando abriram. Que legal. E aí o pessoal se incomodava com o sotaque? No começo era muito engraçado, cara. Porque no começo os jogadores não entendiam, né, cara? Mas eu fiquei... O meu primeiro jogo, o Carlos Alberto... Eu dei sorte que o Porto ganhou muito os anos que eu fiquei lá. O Carlos Alberto Silva era o técnico. Tinha Paulinho McLaren, a Luísio, os caras, tudo que eu conhecia, né? E aí, cara, primeiro jogo, Porto e não sei quem, e a gente aqui na rádio, a gente pegava os caras saindo para entrar no campo, dava entrevista. Eu fui entrevistar o capitão do Porto, que era o João Pinto. Cara, o cara passou, parecia que era invisível. Falei, porra. Aí voltou do intervalo, o Porto perdendo 2-0. Fui falar, o cara nada. Acabou o jogo, fui nele de novo, ele passou que nem um foguete. Eu falei, tudo bem, você não quer falar, mas se você explicar porque o Porto perdeu e você jogou tão mal. O cara parou, ele virou pra mim e falou, como é que é? Não falou nada, só olhou. Cara, e o cara era capitão da seleção portuguesa, o lateral, era um cara internacional que eles falam, era um cara super fera. Dá 10 minutos, sai o Carlos Alberto Silva dentro do vestiário. Fernando, o que você tá fazendo? Porra, você chegou ontem me dando putz porra, você vai mexer logo com o meu capitão, não perdemos. Cara, eu falei, cara, o cara não quer falar. Ele falou, aqui é diferente. Eu falei, o cara é grosso, não sei o que lá. Ficou aqui. O cara era muito legal, o Carlos Alberto Silva, né? Aí passou o tempo, cara, esse cara virou um dos melhores amigos que eu tive lá. Olha... E aí, cara, aí é aquele jeito. No começo, eles não entendiam esse jeito despachado. Mas depois, os caras me adoraram. O primeiro ano foi enrolado. O segundo ano, os caras me adoravam, cara. Pra você ter uma ideia, a final da Copa de Portugal, da Taça de Portugal, é disputada no estádio do Jamor, em Lisboa. Só joga a seleção e a final da Taça lá nesse estádio. É no meio de um parque, um puta negócio bonito. E numa dessas finais que eu tava lá, ficou Porto e Boa Vista. Aí acabou o jogo. Os caras sobem um monte de escada, assim, uns 40 degraus, fica o presidente de Portugal, o Mário Soares, e os jornalistas tudo lá atrás.
Eu fiquei na saída do campo esperando os caras. Aí passou o capitão do Porto, e era o casaco, nunca esqueço, o casaco, capitão do Boa Vista. A hora que ele falando, eles me abraçaram, os segurança vieram me tirar, os caras, deixa ele aí. Eu fui subindo os degraus com os caras. Com eles? Entrevistando os dois, chegou lá em cima, fez umas 3 perguntas pro Mário Soares. A hora que os caras me viram, o que o Brazuca tá fazendo aí? Não sei o que lá, blá, blá, blá. Puta, não, me toquei, fiz 2 perguntas, voltei. Os caras pegaram a traça, eu desci com eles de novo, a hora que eles entraram no campo, o dono da rádio, na hora que ele tava, você é louco, o que você tá fazendo? Não sei o que lá. Isso explica muita coisa. Era o jeito de ser, Claro. cara, os caras pegaram, porque lá é tudo... Por isso que tem muita briga com o técnico português, lá é mister, não sei o que lá, aquela coisa. Tem. E aí quando os caras pegaram, tinha muito brasileiro jogando nessa, e foi uma época difícil para brasileiro, lá que foi a crise dos dentistas. Qual era o problema? Os dentistas portugueses, eles fazem medicina, com especialidade em cabeça e pescoço, e depois a odontologia. Os brasileiros com 4 anos iam lá e arrebentavam. A odontologia brasileira é muito boa. Aquela história de tá tirando emprego, não sei o que lá. Tinha uns caras na rádio que eu trabalhava que eram bravos com a gente também, porque o cara pagava a gente bem, achava que não pagava os caras bem, achava que a gente tava tirando o lugar dos caras, até o momento que ficou tudo legal. Que aí você cria o teu ambiente. É como o português, o Abel, os outros têm dificuldade. Mas em Roma tem que ser como os romanos. Sim, Entendeu? Não dá pra... Rome, Se adapta. É isso aí. Tô sentindo um cheirinho diferente. Não, ainda não. Chegou pizza! Que é isso? Chegou pizza aqui do da Dui Fratelli. Dui Fratelli, que fica na Rua Pinheiro Guimarães, 560. Que legal. Jardim Averino, chegou pizza. Mas é só a caixa, Fernanda, de mentira. Será? Não Deixa acredito. eu ver. Ih, tá quente a caixa. Travada aqui. Tá travada a caixa. Tem uma Tá travada, trava de segurança. Se tem outra tiver aqui do lado do também. lacre, não como. Meu Deus! Nossa, 4 queijos. Uma pizzinha básica aqui, olha que delícia. 4 queijos básicos. Obrigada aos irmãos da Dui Fratelli Pizzaria. Carlinhos. E o prato, Ronaldo? Isso é pra depois. Só depois? pra Não depois. vamos poder comer, mas tá aqui a pizza quentinha. E vamos ficar Tá com sentindo fome? esse perfume até o final. Bom, Meu, gente, eu falo pra caramba. E se eu tivesse, Não. vocês dão um break aí, não, cara. agora eu quero falar uma coisa. Se eu não estou enganada, porque você falou que o capitão passou e tal, não te deu Batida. entrevista. João Pinto, ele chamava. Tem uma pessoa que nunca te negou uma entrevista, que eu quase derrubei aqui, que é o Neymar, né? Era muito difícil negar. Neymar sempre te atendeu e sempre te E era deu um negócio de entrevista, né? seleção que é engraçado, é por causa do tempo também, a maneira como você age. Seleção brasileira na zona mista, fica aquele bolo, aquele inferno de gente, cara. Nego se empurrando, eu não gosto. Aí eu saio pro canto. Às vezes eu fico lá no fim, cara. E os jogadores parem. O Neymar sempre parava. Uma vez nos Estados Unidos, Você tem muita moral. aí numa porradaria com um cara, velho. Tinha um baixinho, jogou Brasil e acho que Costa Rica, ou Nicarágua, um amistoso nos Estados Unidos, um país desse da América Central. E aí tava aquele bolo, cara, e eu não ficava ali. Eu falei pro meu câmera, vem aqui, a gente ficou perto da porta do ônibus. E o Neymar passou igual um foguete e não falou com ninguém. Eu falei, Ney, dá pra falar? Ele parou. Aí veio esse baixinho da Nicarágua. Ele era menor que eu, cara. E aí eu tô entrevistando o Neymar, ele queria perguntar, e o Neymar só respondia o que eu tava fazendo. Aí eu me toquei, fiz 3, 4 perguntas. Aí no final, o baixinho me deu um soco aqui, cara. Pum, ficou bravo que não atendia. Aí eu fiz assim. E o meu câmera era um matosão, um cara grandão, cara, 2 metros de altura. Acabou a entrevista, eu falei pra ele, o Neymar falou, eu dei o microfone, falei, cara, aí o baixinho já tava andando. Porra, mas deu um safanão nele, velho. Aí começou aquela briga de brasileiro com os chihuahua lá, os gringos, cara. E os policiais vêm dos Estados Unidos, é bravo, velho. O cara, ele era americano, né? Apesar de ser da Nicarágua, ele era cidadão americano. Eu falei, pô, vou entrar em cana aqui, cara. Confusão, Porque muitas vezes acontecia no Canadá, nessa mesma excursão, o Brasil jogou em Nova York e depois a gente foi jogar em Toronto. Tinha uns canadenses lá, isso o câmera me contou, que depois que o cara veio falar assim, irmão, quem é esse cara? Que todo jogador paga pra ele, cara. Aí o cara falou, não, ele é um jornalista lá do Brasil. É que você tem uma setinha em cima. E era muito, porra, na época de Ronaldinho Gaúcho, Rovaldo, Roberto Carlos, eu tava entrevistando uns caras passando, eu segurava um pelo braço, segurava o outro. Não vai perder. E os caras paravam, falavam, pô, Fernando, vai, meu, vai, pô, calma. E tinha essa liberdade. Pô, o 100º gol do Rogério Ceni em cima do Corinthians, lá em Barueri. Cara, eu atrasei o jogo uns 8 minutos, cara. Mentira, foi uma baita de uma Fernando. loucura. Não, o que aconteceu? Era o Sereta, o juiz, que hoje mora nos Estados Unidos. E tava tendo Fórmula Indy.
E os caras falaram, Fernando, você consegue segurar o jogo para começar? Cara. Eu falei, vou tentar. Eu cheguei no Sereta, falei, ô Sereta, dá para segurar o jogo? Ele falou, quanto? Eu falei, uns 8. Ele falou, você tá louco, velho? Eu falei, o beijo da novela tá atrasado. Foi domingo, não sei o que lá. Eu falei, meu, dá o seu jeito aí, cara. E ele segurou. E o Rogério Ceni, os jogadores vinham, porra, Fernando, tá atrapalhando. Eu falei, vai aquecer, velho. Ele ia lá, olhava a chuteira dos caras, olhava. E aí, cara, o Abel Neto, maravilhoso, ele tava na transmissão. Ele falava, Fernando, porra, cara, os caras estão me perguntando lá porque o jogo não começa. Eu falei, não sei, cara. Tá acontecendo Libera o jogo. E os caras esperando, os jogadores me xingando. E o juiz, pô, ele foi muito legal. Acabou a corrida, começou o jogo. Aí o Rogério fez o 100º gol. E eu falei pra ele, você tá vendo seu mala reclamando? Você fez o gol. Que tinha essa liberdade com os caras. Golaço então era muito golaço de falta, o Júlio César. É. Cara, mas sim, tem essas liberdades, essas facilidades, cara. Porque você ia construindo isso, o dia a dia de estar lá com... Porque tem uma coisa que as pessoas hoje esquecem. Embaixo da camisa do jornalista tem gente. Embaixo da camisa do jogador de futebol tem gente. Claro. Então você não... Você pode... relação, né? Como é que você vai perguntar para os caras no 7-1? E ao mesmo tempo eu devo para os caras que estão assistindo a gente fazer as perguntas. Aí é como você faz. Você pode mostrar os dentes para sorrir, não para rosnar. E aí como você fez? Cara, você vive isso com os caras. Você sente a mesma dor que os caras. É um negócio maluco isso. Porque aí você tem que fazer a pergunta de uma maneira que não... Porque os caras estão todos machucados. Já estão e você tem que fazer o teu trabalho. Eu não gosto de tripudiar em cima. Nunca fiz isso. Então, o cara sabe... Porque aí entra a história. Você, ao longo da tua história, construiu uma reputação que os caras sabem que você está fazendo a pergunta que ela precisa ser feita. E os caras respeitam isso, porque você sabe que você sempre o respeitou. E aí você tem que encontrar, porque fazer pergunta é difícil, cara. Ainda mais televisão, que tem que ser rápido, ao vivo. Não dá para ficar defendendo tese. Então você... E o cara sabe, e ainda que você trabalha às vezes com uma equipe, que os caras sentam a lenha direto. Já teve treinador que veio para mim e falou, ó, Fernando, acabou pra você, hein? Os caras estão dando pau demais, eu tentei deixar tudo igual, só tô te avisando porque eu te considero. Eu não vou te prejudicar, mas também você não vai ter mais moleza aqui dentro. E assim, porque os caras conseguem entender a diferença. Então você faz a pergunta, o cara tá ali quase chorando, mas você tem que perguntar, porque você deve satisfação para quem tá te assistindo também. Então esse equilíbrio é muito difícil, é uma coisa que você constrói ao longo dos anos. E hoje, uma visão minha, posso estar enganado, mas a gente perdeu isso. Perdeu. O jornalismo esportivo perdeu espaço, perdeu credibilidade, porque eu acho que assim, eu não tenho time. Não pode se falar. Hoje se assume lado, se assume polêmica, se cria diferenças. E na minha visão não precisa. Eu respeito quem faz, quem tem o seu lado. Eu prefiro agir dessa maneira. Então, é isso que você faz, que aí o jogador sabe, porque... E outra coisa, por exemplo, você está comigo seleção brasileira, cara. Todo mundo quer entrevistar o camisa 10, o cara que faz mais gol. Eu tenho, por princípio, eu entrevisto os 23. O goleiro, porque se o cara tá lá, o terceiro goleiro, pô, ele merece respeito. E ele vai lembrar sempre disso. E eles falam entre eles. Ele é primeiro em algum lugar, né? Eles também falam entre eles. Porque na vida não é só então seleção. Você cria... E muitas vezes, quando o cara não quer te dar entrevista, ele não passa igual um foguete. Ele fala, pô, hoje não. Quantas vezes, cara, você olha de tanto tempo na beira, não joguei bola, professor, você olha e fala, pô, agora não é hora. Na outra hora você faz. Um cara que era muito engraçado, que eu aprendi na prática, era o Romário. Primeira vez que eu fui, eu achei, ô Romário, acho que era invisível. Aí na quarto jogo que eu fiz dele, eu falei, vamos falar? Ele falou assim, no final do jogo eu falo com você. Cara, acabou o jogo, ele ficou ele ficou meia hora. Eu fiz fiz jogo do Porto e PSV com o Romário jogando no Eindhoven. Fiz o Casagrande no Torino, o Caio Júnior, que morreu, jogava no Vitória de Guimarães, Paulo Autuori era técnico no Marítimo, Carlos Alberto Silva no Porto. Peguei muito jogador, Marlon, o Rick, jogou muito jogador do Brasil, cara conhecido e desconhecido. E aí, cara, essa situação fica um negócio mais fácil de levar, porque os jogadores conversam entre eles, eles passam um para o outro. Então, mas o que acontece? Hoje, os caras querem... Chegou hoje, o moleque, o jornalista, ele quer sentar na janelinha, cara. Ele não quer carregar o piano. É verdade. Já quer o ar-condicionado, quer ouvir, não quer...
E outra, velho, não tem bom dia, não tem boa tarde. Tudo bem que hoje fechou, é horrível. Fechou tudo, né? Mas não tem o bom dia, o boa tarde, que você trocava uma ideia. E a convivência acabou, né, Fernando? Acabou, ficou muito acabou difícil. A convivência, tem os media trainings também, tipo... Não, hoje a assessoria de imprensa com excelentes profissionais, Sim. mas vem de dificuldade para entregar facilidade. Agora fechou tudo. E eu acho que nós jornalistas, contribuímos para isso. Pela maneira que começou a se comportar, com o respeito que foi perdido. E aí, cara, é uma viagem, acho que é sem volta. Eu acho. E nós perdemos. O público perdeu. Mas nós, como jornalistas... Eu acho que 2 situações não evoluíram no futebol. A arbitragem e o jornalismo. Pelo contrário, evoluíram. O futebol se tornou mais rico, mais profissional, mais científico, muito mais competitivo. Nós ficamos para trás, jornalistas e também a arbitragem. Mas você acha que a classe tinha que ter se unido, se mobilizado mais? A classe jornalística? Porque eu lembro que quando... antes no Gazeta Esportiva a gente fazia o treino do time, então iam os nossos repórteres lá fazer o treino, fechava o boletim, a matéria, ou tinha o link. Agora é o link da porta do time e você nem pode entrar. Mas sabe o que aconteceu, Michel? Foi uma reação ao nosso comportamento. Teve a pandemia depois. No mesmo momento que veio a mídia social, que o cara consegue se expressar. Tudo junto. Os caras bons de bola ganhavam Copa. Eles vão para fora na Europa com 25, 26 anos. Tinha que jogar a Copa, fazer gol, lá para ir. Tinha uma história, hoje os caras com 16, 18 anos estão indo embora. E a gente, eu não sei por quê, isso é essa ferocidade que tem a mídia social, a rede social, e os caras querem trazer hoje para a gente que trabalha na televisão, que são veículos diferentes. Uhum. E os caras acham que a ferocidade ela tem que ser colocada também na televisão. Não, é a inteligência. É relacionamento, é o conviver. O cara... Cara, eu ouço muito isso ainda até hoje. Eu estou 4 anos fora da reportagem. Fiz a última Copa e tal, mas assim, do dia a dia. Quantas vezes os caras falavam para mim na rua, eu acho isso muito legal. Pô, ouvir tua voz é seleção brasileira. Você criava essa identidade. Total. E era jogo com o Luciano, 22 anos trabalhando com o Luciano, 18 como repórter dele. Trabalhei como produtor, chefe de reportagem e tal. Cara, era outra história. E a gente se perdeu nisso, porque que eu falo nós jornalistas, eu me incluo nisso. Uhum. A gente quer ser mais importante que a bola, que o jogo, que o jogador. Nós não somos. E a notícia é o fato, né? Não é a opinião que gera fato, Exato. é o fato que gera opinião. Hoje se valoriza muito a opinião, não que a opinião não tenha importância. Mas calma, não é a mais importante. E aí a gente criou uma relação, porque o mundo do futebol ficou muito independente, não é mais dependente de como era da imprensa, e se perdeu o respeito pessoal pela falta de contato e também pela falta de respeito demonstrada. A gente vê umas coisas assim muito estranhas, cara. Muita agressão, muita discussão. E o jogador de futebol ele não precisa mais de jornalista. Não precisa mais da entrevista. Você consegue por você. No final da época que eu estava de repórter, eu comecei a ter muito problema. Porque eu ia nos treinos, o cara queria que você falasse com antecedência quem que você queria falar 2 dias antes. O jogador passava e falava, vamos falar, velho? O cara vinha e falava. Aí o assessor ficava bravo. Mas tem o pessoal que pede, que tá na fila. Eu falei, mas velho, eu tenho 30 anos disso. O moleque começou ontem, é diferente. Você não queira tirar o que eu conquistei. Claro. Mas aí virava uma zona de atrito. Porque os assessores também eram garotos. Precisavam se vir, mas sabe, é uma sequência um monte de muito louco. de coisa. Mas eu sinto falta da beira do campo. A minha vida foi aquilo. Olhar pra mala, vamos embora, pra onde vai hoje, jogo, pra cá, pra lá. Você é completo, você é um apresentador, porque é delicioso ver mas o eu não com sei, você também. eu acho que eu não sou um bom apresentador até hoje. É muito bom, porque você é muito crítico. Mas com você. Com ele é muito crítico. Eu gostava muito desse dia a dia, cara. De tá no. Porra, essa relação é muito engraçada. Vou até dar o nome, cara. O Dunga cobriu a Copa da Alemanha pelo Band Esportes com a gente. Aí ele virou técnico da seleção brasileira. Aí nós fomos fazer um amistoso na Tanzânia, antes da Copa da África do Sul. E a gente era no mesmo. Eu viajei minha vida inteira no mesmo avião da seleção brasileira. Eu e os outros jornalistas, né? Aí tava tendo um atrito desgraçado com o Dunga. Chegou uma hora que não falava. Aí ficava, o Betinho era o segurança aqui, dividindo. A gente entrava primeiro no fundo do avião e depois entrava jogador. Eu tô sentado na primeira fileira.
Vem o Dunga assim pra mim, ó, português, acabou, que a gente chama de português. Quando eu voltei de Portugal, entrei na Band, eu virei português. Porque eu sou filho de espanhol com argentino, pô. Neto de espanhol com argentino. Minha avó, que é a que morava aqui na Moca. Quando eles vieram da Espanha, eles pararam um pouco na Argentina, um lado da família foi pros Estados Unidos, o outro foi pro Brasil, e minha avó nasceu em Mendonça. 2, 3 anos ela veio pra cá. E aí, cara, o Dunga falou, acabou pra você, português, não tem mais nada, eu não vou te dar nem bom dia. Falei, larga de ser ignorante, cara. Ele falou, mas não dá, que esses caras ficam me dando porrada, eu quis deixar tudo igual. Lembra que ele tentou igualar, que tinha aquela história de privilégio pra um, pra outro? E não é privilégio, cara. Tinha uma época que os caras falavam que a Globo tinha privilégio. Eu pegava, tem uma época que eu batia a cabeça na parede. Eu falava, como é que pode? Não sei. Mas aí você vê, sorteio da Copa, os caras vão lá. Aí o pessoal da Copa sai, eles vão junto para ver a logística. Se o Brasil for jogar em Marte, a equipe da seleção vai para Marte. A gente não faz isso, então não é privilégio, é construir, é investir. Sim. Aí teve uma vez com o Filipão na Copa aqui no Brasil. A mesma coisa, ele me chamou lá em Goiânia, um amistoso, cara. Ele me chamou no hotel, falou, falar com você. Eu falei, já sei. Eu levei meu chefe de redação junto, falei, vem comigo que eu já sei o que é, cara. Aí o Filipão, olha, não é nada contra você, mas em respeito a você, acabou a moleza. Eu falei, tá vendo como é, cara? E pá, falei, Filipão, legal, bravo, obrigado. Né? Porque eu tô acostumado com isso, cara. Mas, graças a Deus, os caras sabiam separar. Não misturavam, eles não me prejudicavam, mas pá, acabava a moleza, eu tinha que me virar. Que era muito engraçado. Você tem tanta amizade com seguranças, com os caras. Não pode entrevistar a Fernanda, entra por aqui. Aí você ia fazer os caras, não pode. Então, porque você cria uma relação de amizade com os caras. Tinha não sei se você lembra, tinha o Kojak, que era da Seleção Brasileira de Segurança, da época do Luxemburgo. É verdade. Aí, tipo, eu tava em Foz do Iguaçu, a Seleção Brasileira, uma Copa América. Aí, porra, a gente entrava ao vivo, não tinha um programa da Band, depois do jornal da Band, entrava um programa de esporte. Aí eu tava lá no salão ao vivo, cara, os caras baixavam no telão, ficavam os jogadores, o bandeirinha, os caras tudo vendo, os caras descendo o pau. E eu marcava entrevista com os caras, aí eu falava, já, cadê o fulano? Ele ia no quarto. Você não marcou com o Fernando lá, o cara tá esperando lá. Que você cria de amizade com os caras. Foi quando eu dei o furo do Neymar, que tava fora da Copa do Mundo no Brasil. Eu quase perdi a notícia. Você ficou com receio. Lógico. Como que foi? Eu já sabia, porque quando deu a porrada no Neymar, eu falei, olha como a coincidência também te ajuda. Porque quando você está num jogo de Copa, tem o tal do sorteio com as emissoras detentoras para ver quem vai fazer, o Red Zone, Mix Zone. E aquela vez a Band tinha comprado o Red Zone e eu já desci para ficar no lugar. Na hora que eu desci para ficar no lugar, o Neymar tomou uma porrada. E eu vi ele passar na minha frente, cara, chorando. Aí na maca, aquela maca laranja que os caras levavam, daqui a pouco passa o pai, passa a mãe, passa os médicos, os caras com os olhos arregalados. Eu peguei o telefone pro Gustavinho, pro doutor, falei, ó, bota câmera na saída, vi a ambulância lá, deu problema. E aí, pô, aí ele foi pro hospital. O Gustavinho foi pra lá e aí acaba, os jogadores passam, acaba que lá, você tem que sair de lá e ir pra zona mista. Aí eu falei pra TV, eu vou ficar aqui. E o cara da FIFA não pode. Eu falei, eu vou ficar aqui. Aí o Vitorino Sherman, todo mundo saiu. O Vitorino, que era meu padrinho em casamento, eu falei, fica aí. Ele estava no Sport TV. Só que ele estava numa baia aqui e a dele ali. Eu falei, fica aí. Ele falou, o que que é? Eu falei, só fica aí. Espera aí. Ele era muito meu amigo, muito meu parceiro. Aí veio a informação do vestiário. O Neymar está arrebentado, ele está fora da Copa. Aí eu falei, cara, ou eu dou um furo da minha vida ou a barrigada da minha vida, que foi um furo mundial, o Neymar fora da Copa. Cara, e eu esperando, e o cara da FIFA ali, pô, não pode, não sei o que lá. Aí chegou uma hora, tava acabando o jornal, eu fui no vestiário e falei, doutor, era o Lasmar. Ele foi muito legal, porque o Runco foi com o Neymar pro hospital. Rodrigo Lasmar. Doutor, e aí? Ele falou, ele tá fora da Copa. Eu falei, o senhor fala pra mim? Fala, eu já peguei, meti escuta nele. E levei. E o Boixá estava encerrando o jornal. Isso, olha como é. Olha essa história, Michele, como que louca. Tinha um coordenador do jornalismo que não queria me pôr no ar, que ele queria falar com São Paulo primeiro. Aí, cara, o operador de áudio, o diretor de TV, que me conheciam há 200 anos, eu falava, me põe no ar, me põe no ar. Os caras abriram sem autorização. Caraca. E o Boixá estava terminando o jornal. Eu falei, Boixá. Ele falou, o que foi? Eu falei, Neymar fora da Copa. Ele, como? Falei, Neymar fora da Copa, tá aqui o doutor Rodrigo Lasmar. E o Rodrigo, pumba, confirmou. Cara, foi do caralho.
Desculpa. Não, pode falar, mas é. Aí, é meu, mesmo. que loucura. Aí o Rodrigo falou, eu fui pra Zona Mista, os caras não sabiam ainda. Foram saber depois que eu tinha dado. E aí, muito louco, começa o Jornal Nacional, os caras não falam nada, porque eles estavam esperando uma confirmação. Acho que não botaram fé na notícia que eu dei. E eu já sabia que o Neymar estava fora há uns 20 minutos. Mas eu falei, pô, se eu me precipitar, eu posso queimar meu filme, cara. E eu quase perdi a notícia, o jornal estava encerrando. Deu tudo certo. Aí veio o cara da FIFA para mim, era um português, o attaché de imprensa. Como eu já tinha feito muitas Copas, e normalmente os caras se repetem. Aí ele veio para mim e falou, você terminou, né? Eu falei, terminei. Você sabe que não pode pôr escuta, né? Eu falei, eu sei. Você sabe que você não podia ficar aqui. Ai. Eu falei, eu sei. Aí ele falou assim para mim, sabe o que eu deixei você fazer? Porque eu não vi um jogador não passar aqui te abraçar e ter um sorriso para você. Olha só que moral. E você sempre foi legal com todo mundo. Ele falou, eu deixei o meu na reta por você. Olha que legal. E era um oficial da FIFA. A FIFA é super rigorosa, Super. cara. Eles tiram Nessa a credencial. hora você começa... Tira a credencial e manda embora. Tudo isso trabalhar. é o quê? É construção, porque eu já tinha feito 3 ou 4 Copas com esse cara trabalhando. E o jeito, saca? Ele me ajuda Legal aqui, isso, eu ajudo ele ali. Vai indo, cara. É troca. E aquela coisa do jogador, cara. Os caras param e não tinha conversa. Pô, com as paradas do Chilaver no Roberto Carlos... Você lembra disso? Lembro disso. Brasil e Paraguai no Chile. Contra o Brasil e Paraguai em Curitiba. Eu tô aqui com o Roberto Carlos esperando para entrar no ar. Vem vindo o Chilaver. E o Chilaver tinha discutido com o Roberto Carlos o jogo inteiro. Eu aqui, tô no ar com o Roberto Carlos. Eu falei, esse cara vai cumprimentar o Roberto Carlos, né? Pô, o cara veio daquela cusparada na cara do Roberto. O Roberto Carlos, eu peguei o microfone, eu queria dar na cabeça, mas o cara é um armário. Eu ia tomar uma surra, velho. Não, ainda bem que você não O Roberto Carlos me segurou. Não. Cara, então tem umas loucuras assim que acontecem que, porra... Bom, Você acaba ficando muito ligado. enquanto o Fernando respira, eu quero dar um recadinho para quem está em casa. Tá curtindo, né? Está amando esse papo aqui, então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/parlamoca. Seu Instagram, Fernando, F. Fernandes. F Fernandes, @F Fernandes no Instagram. E eu quero dar um recadinho do Colégio Marista Glória. Pessoal, chegou a hora de falar sobre matrículas e rematrículas. Momento importante, né? E a gente não pode deixar de mencionar o Colégio Marista Glória, que fica aqui, pertinho da Moca. Lugar ideal para o seu filho crescer, para o seu filho se desenvolver num ambiente maravilhoso, acolhedor, com uma sólida tradição marista. O Glória combina valores educacionais com as necessidades da nova geração. A educação vai da infância até o último ciclo. E a equipe é de excelência. Professores, colaboradores dedicados que acolhem cada aluno com carinho. E lá no Glória, o seu filho não é apenas um número, viu? É tratado com muito, muito carinho. E os resultados falam por si só, né? Os alunos do Glória se destacam aí nas aprovações das melhores universidades, provando a qualidade do ensino. A infraestrutura é completa, o colégio é lindo e promove realmente o desenvolvimento em artes, em esportes, em cultura, garantindo uma formação diversificada e enriquecedora. As matrículas já estão abertas, vale muito a pena conhecer o Colégio Marista Glória. Agende a sua visita, descubra tudo que esse colégio incrível pode oferecer. O seu filho, a sua filha merecem o melhor. Marista Glória, mentes atuais, corações atemporais. Vou passar o Instagram e o telefone, @Marista Glória, que é o Instagram, e o telefone 11 3207 5866, 3207-5866 ou 2699-5605, 2699-5605. Chegou a jogar lá no Marista? Não. Na Glória? Não tive. Esse Tem uma quadra, É, uma legal, quadra que maravilhosa, de taco, daquelas essa boas é- mesmo. Meu Bem coração legal. bate forte pelo Glória. Fala! Mas vocês, desculpa, assim, tá falando tanto de coisa legal, mas tem coisa ruim que acontece também, né? Sim, né, Fernando? Eu tava na Copa América de 2000 na Colômbia, 2000. Cara, uns 3, 4 horas antes do jogo, 5 horas, eu tava tomando banho e tocou o telefone, era minha mãe. E eu sempre falei com meu pai depois dos jogos e tal. Pô, meu pai teve morte cerebral. E eu ia fazer o jogo Brasil e Honduras, que a gente foi eliminado. E a gente tava, cara, em Manizales, no morro. E aquela Copa América, pô, a saída da seleção já foi terrível, né? Porque
Nós entramos no avião, eu vi entrar o Filipão e os jogadores não vinham. O jogador não vinha. Alguém foi lá, soprou alguma coisa no ouvido do Filipão, ele foi buscar os caras na sala VIP. Os jogadores não queriam ir. Aquela Argentina não jogou aquela Copa América, por causa da guerrilha que tinha na Colômbia. Sim, é verdade. Putz. E aí o Mauro Silva não embarcou. Ficou, a seleção foi. Aí nós perdemos para Honduras. Eu nunca me esqueci, eu não conhecia direito o Filipão. Ele veio para mim, ó, me chamou no meio do campo, assim, ó, estamos aqui, seleção, se não tá legal, se tiver que criticar, me critica. Eu falei, Filipão, só vou te falar uma coisa. Eu vou fazer o que a minha consciência manda. Você pode ficar tranquilo. Nem contra, nem a favor. Vou fazer o que eu acho. Ele falou, então tá tudo certo. Aí na véspera, nesse jogo, 4 horas, 5 horas, minha mãe falou, papai teve morte cerebral. Aí começa a tocar o telefone da Band. Você quer lá? Falei, fica tranquilo. Meu pai adorava futebol, adorava me ver trabalhar. Eu vou fazer o jogo. Fiz o jogo, fiz a entrevista coletiva que a gente fazia ao vivo. Aí eu saí do estádio, eu sentei na calçada e comecei a chorar. Que aí o negócio... Aí saiu do vestiário o Zé Lázaro com o Filipão. Pô, a gente soube o que aconteceu, você vai com a gente no avião, porque nós subimos de carro. Eu subi de carro, os caras da Farc ali olhando a gente. Bomba pra todo lado, tiroteio. Era um negócio louco. Voltei no avião, cheguei de manhã. À tarde eu falei pros meus irmãos, ó, vamos descansar, que vocês ficaram esses dias aí com o papai. Eu fico aqui. Meu pai morreu com eu segurando ele na mão. No quarto, começou a apitar tudo, eu dormi encostado na cama segurando ele. Começa a apitar tudo, o enfermeiro entrou, eu falei, tá indo, né? Eu falei, tá indo. Cara, então, é muito louco. A minha mãe, eu tava embarcando pra Copa da Alemanha. Tô no Finger, meu irmão, que é mais novo, que é médico. Falou, ó, o exame da mamãe deu câncer. Eu falei, e aí, volto? Ele falou, não adianta, a gente vai fazer um tratamento, vai fazer a Copa. Eu fui fazer a Copa do Mundo da Alemanha com isso na cabeça e voltei. Então tem umas coisas, aí a morte do Luciano do Vale também, que eu tava no voo com ele. Cara, tem umas coisas assim. Ele tava só tava eu e o Luciano no voo da Band, a gente tava indo mais cedo pra Londrina. E Londrina não, Uberlândia. Ele passou mal. Cara, ele chegou com uma dor nas costas. Ele sempre teve dores nas costas. Até essa Copa da Alemanha, o Dr. Runco dava injeção, cara, 3 dias nele pra soltar, né? Ele chegou atrasado. Meu, eu nunca... Olha, fazia anos que o Luciano não vinha para São Paulo e a gente ia no mesmo voo. Ele morava em Campinas, em Porto Alegre, em Recife. Ele saía do lugar, a gente se encontrava na cidade. Aí nós fizemos a final do Paulista, que o Ituano ganhou do Santos. Nós fomos comer no Jardim de Nápoles, que ele gostava muito de comer. Oi, aí, como é que tá? E essa é a abertura do Campeonato Brasileiro. Como é que é Uberlândia lá? Eu falei, pô, tinha ido fazer um jogo de Copa América. Pô, legal pra caramba, cara. Aí eu vou com você, então. Falei, legal, quando é que você vai? Falei, não sei. Aí na terça-feira me avisaram, ó, você vai em tal voo, no sábado. Eu avisei ele, ele falou, eu vou no mesmo voo que você. Cara, anos ele não fazia isso. Ele pegou o carro de Campinas, veio para São Paulo, chegou em cima da hora, reclamando de dor nas costas, cara. Falei, bom, não sabia que dor nas costas dá infarto, mas achei que era mais uma dor nas costas. Aí no voo ele passou mal, desceu andando médico, do avião. Né? Então, não, muito louco, voo, cara. Né? Aí eu fui falar com ele, pouco antes de pousar. Sabe o cara fala, se ajeite nos seus lugares, nós vamos iniciar o nosso pouso lá 20 minutos antes. Aí eu levantei e fui falar com ele, que eu tava umas 3, 4 poltronas atrás dele. E aí, como é que você tá e tal? Ele falou, não tô legal. Aí um médico tava voltando do Chile para um congresso, ele era cardiologista, para um congresso de problemas, cardíacos em altitude. Olha que loucura, cara. Pô. Aí o cara viu, falou assim, olha, eu vi a conversa, você quer que eu dê uma olhada nele? Eu falei, eu vou perguntar para ele. Aí perguntei para ele, falou, não, fala para ele vir aqui. Aí pegou lá, que no avião tem esfigmomanômetro, estetoscópio, falou, olha, não tá legal, já pediu pro piloto, pediu uma ambulância para que a gente chegasse. O Luciano chegou descendo do avião, a gente estava sentado esperando a ambulância, a hora que ele foi entrar na maca na ambulância, acho que ele teve um ataque cardíaco. Cara, e era uma distância de uns 25 minutos até o hospital. Pô, fui dentro da ambulância com aquele umbu segurando e falava, Luciano, fica acordado, fica com a gente. Ele me olhava, falava, calma. E o médico, os paramédicos ali com o cara. E aí, cara, botamos ele na maca, eu entrei empurrando ele no hospital. Aí eu afastei, os caras pulam em cima do cara, né, pra dar choque, pra fazer não se reanimar. Mas não teve jeito. Ele, pô, foi brabo, cara. Triste, né? Não, total, né? São as dores e as delícias da profissão. E o mais louco é que, assim, ele não fazia isso há muito tempo de vir para São Paulo, cara. Pra pegar uma vez, só que tava eu e ele da Band. Tinha uma galera da Globo, que era o pessoal de operações. E como era sempre, ele, pô, a gente ia viajar, nós vamos comer aonde? Porque o Luciano era bom garfo, né? Uhum. Eu levava eles num pé de porco, ele me levava nos mais, que falou, não posso te acompanhar. Eu falei, tô te convidando. Ele era muito cara de equipe, assim,
ferrado, Sensacional. cara. Que bom que ele tava com um amigo do lado dele. Eu também, mas é pesado, cara. Pesado. Acabou, pô, eu tava Pesado. dentro da ambulância, eu liguei pra Band e falei, olha, o senhor tá passando mal, fiquem espertos aí, nós estamos numa ambulância. Liguei pra mulher dele, cara, pra avisar. Pô, a hora que os caras confirmaram a morte Você dele... que entrou ao vivo, né? Sim, pra ainda falar, tive né? que entrar ao vivo. Aí me deram um saco plástico assim, com aliança, corrente Nossa. dele, o relógio dele, tudo sanguentado, porque eles começam a procurar veia e tal. A hora que eu li aquilo, eu falei, pô, não é possível, velho. Mas É duro, né? É muito duro. é o que você falou, tem o lado legal, tem 200 mil histórias boas para Você contar, e trabalhou esse lá. com uns feras aí, o Ah, Eli os- Coimbra também, né? Osmar Que eram Santos, Osmar Silvio Santos, Luiz, pô, Luciano Juarez. Juarez Soares. Eu Só tive monstro, bons né? professores. Eduardo Silva, que trabalhou na Gazeta há muito tempo. Que O Edu legal. lá da TV Tribuna de Santos. Cara, para quem não imaginava nunca trabalhar com isso, pegar umas feras assim para te ensinarem e conseguir ficar... Ninguém fica tanto tempo enganando, né? Você tá 22 Não. na Band? Eu entrei na Band em 93. 21 anos. Não, 30. 31 anos. Eu só saí 3 É, anos que a verdade. gente foi para Pô, não Record. sabe fazer conta mesmo, é Eu sou de jornalismo, humanas, é pô. humano. É, Que que bom, eu também não posso falar. Saiu a equipe de esportes da Band e foi pra Record, a gente foi, depois a gente voltou. Então, eu tô quase 30 anos na Band. Nossa, que Caramba, lindo. Fernando. Olha, Fernando, Que história, né? você é uma pessoa abençoada. A gente sente isso, que você... sabe o que me passa? Que você é uma pessoa protegida por Deus, pelos anjos da Muito guarda. bom. Em todo o seu caminho, em toda a sua trajetória. A gente ouvindo tudo que ele conta. Então, mas a palavra Não é? você falou várias vezes, construindo. Esse é o né? problema da geração do jornalismo Você hoje. quer apressar muito as coisas, né? Porque a velocidade que É. eles foram criados, a velocidade da internet. Não, eles já chegam já sendo E acho que- CEOs, né? e- Assim. Então, o que é muito História. louco, por exemplo, veja pelo meu filho, a internet dá tudo. Ele sabe mais que eu de futebol, Tudo. jogador, um nome. Ele não gostava de bola, de uns 3 anos pra cá mudou. Ele é faixa preta em Aikido, fazia Aikido, nadava e resolveu gostar de futebol. Cara, eles têm toda a informação possível do mundo na frente, mas eles não sabem olhar no olho da pessoa e perceber o que está acontecendo. Verdade. A sensibilidade, né? Porque jornalismo não é sentar... Eu entro na redação, parece uma biblioteca, todo mundo de fone de ouvido, um silêncio desgraçado. É isso, você não é da época que a redação é uma barulheira, uma Pé em cima da gritaria, mesa, rádio ligado, pô, todo mundo não sei o gritando. Não que isso seja o ideal, mas isso é o quê? Vida. Vida. Jornalismo, para mim, é quê. Igreja, praticamente. cheirar, intuir, perceber, tocar, ouvir. E não tem mais isso. Eles vivem a experiência dos outros. Eles têm muito mais... Eu ia fazer um jogo na transmissão, cara. Tem o meu caderno, eu tinha todas as informações que eu achava interessantes. Tinha por ter idade, quantos gols fez, altura. Mas, cara, eu usava aquilo se fosse necessário. Meu barato era ver o que estava acontecendo. Sentia o... Isso, transmitir aquela... Perceber aquela coisa do jogador, daquela simbiose que você acaba tendo. Você porque os caras, os jogadores se transformam, cara. Por isso que muita gente não vira jogador de futebol, porque requer uma concentração. É lógico que o biotipo ajuda, a categoria, a qualidade, a capacidade, mas os caras viram o cérebro deles de uma maneira que o cara se desliga e aqueles 90 minutos, eles são outra pessoa. Quantas vezes eu vi nego saindo de jogo transformado, cara, transtornado, até o cara voltar para a terra, e parece piada, mas não é. O futebol profissional é extremamente competitivo. A mente do cara é diferente. Ela é condicionada de uma outra maneira. E você tem que... Você só percebe isso se você está ali vivendo. Você sente uma vibração diferente. É outra história, cara. É difícil porque esse cara tá louco, o que ele tá falando, né? Mas é assim. Maior muito que você louco. viu, assim, jogar, assim, um cara que você fala, meu, esse cara era um... Eu vi o Pelé 2 vezes com meu pai no estádio. Mas para mim, eu vi uns demônios, né, cara? Ronaldinho Gaúcho, Romário, o fenômeno mais na seleção do que no clube. Peguei essa história dele toda no Corinthians. O próprio Neymar. O Ganso, para mim, é gênio, cara. O Ganso é um dos poucos cérebros que sobraram no futebol. E ele tá jogando... Por mim, eu levaria ele na Fino, ele né? estaria entre os 26 da seleção fácil. Eu falei isso Assim. essa semana. na Gazeta Esportiva. Mas os caras acham que eu tô É mesmo. louco. Cara, aí viu o Messi à distância, você vê o Cristiano Ronaldo, mas, cara, antigamente era um outro jogo. Era um outro jogo. Era Tem diferente. muita gente que... Eu já ouvi Eu essa falei os semana básicos, né? Mas assim, É. você via uns caras jogar bola que você falava. O mais louco do futebol não é o jogo, é o treino.
Você vê os caras fazerem o que eles fazem, assim, no jogo não acontece a intimidade. Como essa geração hoje nasce com o celular na mão, esses caras, a bola é uma extensão do corpo dos caras. É impressionante. Não só o cara que é craque, bom de bola, o cara que tem muita vontade, que tem superação, o cabeça de bagre também, eles são diferentes. Cara, na Band, uma época, me lembro que na Copa de 98, eu fiz a Copa de 94, eu era chefe de reportagem. A de 98 eu já era repórter. Pô, eu ficava, o Gerson era o meu parceiro e o do Pascoal era o Rivelino. Então, e aí tinha o Zito, tinha o Marcelo. Aí a gente ficava fazendo treino da seleção ao vivo, eu terminava e ligava, pai, puta, por que com o Gerson, com o Rivelino, estão falando de futebol com os caras estão me ouvindo, concorda, a gente senta. Eu falo, não é possível. Aí você olha, você fala, esses caras não foram só gênios dentro de campo. Fora de campo, eles também eram. O Gerson é um cara, o Rivelino. Pra você ter uma ideia, cara, antes da estreia do Brasil na Copa de 98 na França, o Brasil fez um amistoso de 100 anos do Atlético de Bilbao. Eram 1.100 quilômetros de distância para Bilbao. E o Gerson não anda de avião nem a pau, velho. Só entra no avião manguaçado. Ele e o Juarez Soares só entravam manguaçado. Porque eles se cagavam, tinham medo do avião. A gente pegou um carro, velho. Nós fomos de carro, de Paris até Bilbao. Porra. Eu, o Zé Camaraston, o Gerson e o Rivelino, cara, no carro. Porra. Olha 200 isso, por hora. carro. Porque o Gerson não pegava avião, nós vamos de carro. Saímos um dia antes e voltamos de carro para fazer a estreia do Brasil. Maravilhoso. Agora, você imagina o que tem de história nessas coisas Não, todas, a gente tem né? que ficar aqui. Nós vamos terminar Cara, você essa aprende conversa muito. em 2036. É que a gente vai falando, vai vindo histórias. Fernando, Cara. São ele quantos é- prêmios da CESP? Alguns, não lembro muito. Não. Faz um tempo que eu não milhar. ganho, mas ganhei alguns. Rodos notáveis. Eu anotava Não 5 cheguei no aqui. Mário, não cheguei no Mauro Betti, Vanderlei Nossa, você, Nogueira, nossa. Milton Neves, que são feras, cara. Assim, eu acho que eu dei uma baita de uma sorte na vida, cara, porque eu fui fazer o que eu não imaginava que eu ia fazer. Lógico que tem muita dedicação, muita vontade, Muito um dom. certo talento, Nossa, muita muito oportunidade que me deram. Muita oportunidade e trabalho, né, cara? Eu trabalho, eu Você é acho que muito eu não competente, tenho né? fim de semana há uns 40 anos, cara. Meu filho eu não vi crescer. No auge de viagem como repórter, teve ano de 210 dias fora de casa. O negócio é assim muito E louco. você continuou com a mesma esposa? Ela é jornalista também, Então conhece. ele entende, né? Ela foi repórter, hoje ela é chefe de reportagem na Olha que Record. maravilhosa. E olha que coisa louca, eu voltei da Olimpíada da China, não sei se vocês vão lembrar, que era a época da gripe aviária. Nossa, E a Bandeirantes deu pra gente Tamiflu, que era um Sim, antibiótico aquele raro, remédio, difícil de arrumar. É. E nós levamos, porque a gente foi, lembro. ainda mais que eu fiz o futebol, que era no interior, a gente ficou muito exposto. E eu me lembro quando eu voltei, cara, voltando à história dos tênis, eu trouxe uns 30 pares pro meu filho. Até os 4 anos de idade ele tinha tênis, eu trouxe mais uns 30 pra mim. Os caras não acreditavam. Cheguei no Brasil, cara, eu comecei à noite ter calafrio. E minha mulher, meu filho, nasceu em outubro, e nós voltamos no final de agosto. Ele era bebezinho. Não tinha nascido Não ainda. tinha nascido. Eu falei pra minha mulher, vai pra sua mãe, e eu tomei o Tamiflu, e eu tive a bendita da gripe, só que o Tamiflu segurou. Porque se minha mulher pega, não podia tomar remédio quando Pois tá... Esse Então remédio tem essas muito loucuras, bom, cara. Era uma graças a porrada. Eu Deus. passei 2 noites tremendo, dia de calafrio. Então você tem umas viagens muito loucas, né, cara? Essa Momentos, época de Portugal... né? Cara, bom. então eu dei muita sorte nisso, cara. A vida me... E é muito louco, não sei se você já tiver esse tipo de discussão. Assim, o médico, eu sempre pensei em ser médico, porque, pô, se você dá um retorno imediato, você trata a pessoa, E a nossa profissão, o que isso aqui acrescenta para a sociedade? Uhum. Né? Sempre tinha muitas discussões com o Luciano do Vale. O que a gente acrescenta, o que a gente faz para as pessoas, né? É difícil, você acaba às vezes esquecendo. Mas a gente faz parte da vida deles. Então, aí eu vou te dizer esse exemplo. Eu tô na época da Rádio Globo, Cosmar, Rádio Record, Gazeta, eu era o 3º repórter, eu brigava com o Osmar direto, cara. Eu fazia o Corinthians a semana inteira, e ele me põe de 3º repórter na jornada. Puta, eu queria morrer. Fazia o Palmeiras a semana inteira. Aí um dia eu fui reclamar, ele me chamava de bico duro. Ele falou, pô, Bico Duro, você tá reclamando? Eu falei, pô, Osmar, eu faço o clube e no dia do jogo você me põe. Ele falou, Fernando, olha as escalas, quem é o único cara que tá todo jogo comigo? Ele falou, é você. Você faz o 3º repórter porque você faz de um jeito diferente. Os outros, todos fazem meta, mas fazer 3º como você faz...
E aí, nessas histórias de terceiro, um dia eu tô no Pacaembu, cara. Tinha um senhor no alambrado, ele me chamou. Eu falei, pô, mas deve ser aquelas histórias de torcedor, não sei o que lá. Eu fui lá. Aí ele me chamou, olha, eu queria agradecer vocês. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu sofri um acidente de carro, eu fiquei uns 8 meses no hospital, internado. Sabe o que me ajudou a suportar tudo isso? Eu ficava ouvindo vocês todo dia, 6 horas e a jornada, porque vocês são muito engraçados. O Osmar era muito tirador de sarro. Aí eu botei no ar o Osmar. Falei, Osmar, ouve isso aqui, não sei o que lá. Cara, e aí... É porque eu me lembro do que vale a tua profissão. Quando você humaniza as coisas. Porque você traz para as pessoas alegria, otimismo. Você faz parte. O Michele falou da vida. Quantas vezes o cara me falou, Fernandinho, o cara nunca me falou, desculpa te chamar de Fernandinho, que a gente tá tão acostumado com você. Pois é. Ó, para encerrar, que eu sei que o horário tá estourando, você lembra quando teve Corinthians e Boca Juniors, quando o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de 90? Sim. O jogo no Pacaembu, que o Guinê escorregou na bola, o Corinthians perdeu. Aí eu tô fazendo o terceiro repórter. Aí vem um PM, como eu fazia muito terceiro repórter, falou, Fernando, nós estamos pegando os ingressos falsos. Eu falei, pô... Aí você entrava no portão principal, a tesouraria era ali à direita. Aí eu fui lá com o cara, na verdade não era ingresso falso, era um ingresso com o emblema do São Paulo, que os caras da federação, na época era o Genésio Manguini, o tesoureiro, e o Furlan era o cara que ficava no campo, eles erraram a quantidade de ingressos. Não era eletrônico, você comprava no guichê. Aí os caras estavam pegando esse ingresso com o emblema do São Paulo e fazendo um carimbo. Aí eu falei, porra, aí fui lá no fulano, o que aconteceu? Aí nós erramos. Falei, me dá o telefone do Genésio. Ele falou, não vou te dar, então vou falar que foi você que fez a cagada. Aí então, me deu o telefone. Aí eu liguei, Osmar, ouve isso aqui. Pô, nem foi, se eu primeiro subi na cabine, tinha um negócio chamado magneto, que é o telefone que você rodava para carregar, para poder falar com a central. Olha como era, cara. Aí eu avisei a produção, era o César Teixeira, falou, tá acontecendo isso, liga pro cara. Aí eu chamei o Osmar, um volante desse tamanho, pesado, que era o Bizunga e o Bizunguinha, que eram meus assistentes técnicos da Rádio Gazeta. Aí, cara, aí eu falei, Osmar, ouve isso aqui. Eram os caras carimbando da tesouraria. O que é isso, bico fino? Bico duro? O que é isso? Falei, Osmar, tá faltando ingresso aqui, tá um problema danado. Aí ligaram para esse Genésio. Ele falou, aconteceu um erro, a gente errou, calculou, e milhares de corintianos do lado de fora, e não tinha ingresso. E a fila aumentando, o jogo ia chegando. Aí ele falou assim, só tem um jeito de resolver isso. É o presidente Vicente Mateus. Aí eu fui, olha só, com o PM que estava do meu lado, era um tenente e dois PM, fui para a tribuna do São Paulo e não queriam me deixar entrar. Aí o tenente falou, não, precisa falar com o Mateus, chega lá. E o Mateus me chamava de espanhol, o seu Vicente Mateus. Eu falei, presidente, está acontecendo isso, deu esses problemas, aí fala com o Osmar. Aí o Osmar falou com ele, falou, vamos fazer o seguinte, aquele jeito dele falar, manda abrir os portões, amanhã eu cobro da federação. Aí o PM, na hora, pegou o radinho e eu com o volante ali. Pode abrir os portões, libera pagar. Meu, não sei se você lembra disso. Foi um enxame de negro que entrou sem ingresso. Aí eu saí, pô, cheio, né? Osmar, grande trabalho, eu sei lá. Eu tô descendo eu saí da tribuna, tô descendo a Giovanni Gronk. E aquela multidão, liberaram, vamos tudo entrar, não sei o que lá. E eu ouvindo, eu tenho até hoje gravado numa fita cassete. Graças a você! Não, e ninguém sabia. Os caras liberou, vamos entrar. E eu, garoto, cara, tá começando a profissão. Que legal, e era um negócio, tem umas histórias muito loucas, e pouca gente sabe. Quando eu conto essa história, a galera lembra. Mas... momento histórico, ele fazendo parte de muitos momentos históricos, né? É isso, porque é sobre isso, né? É uma pessoa que tem muita história, merece mais para as Acho que eu já falei demais. Vamos desdobrar isso aí, tem que desdobrar em muitos episódios com o Fernando Fernandes. Tem que chegar em outros. A nossa moca da saudade, Archote... Elídio, muita coisa. O Elídio existe ainda. Existe, eu ia com meu pai. Tinha Archote, que era onde tinha os bailinhos, que não era sempre que dava pra ir, porque o bolso era apertado. Hoje você frequenta alguma coisa da Moca? Você costuma vir? Cara, eu vim aqui trocar óleo no meu carro uma época, no Claudinho, lá na Ibitirama. Mas hoje, cara, eu vou... Giacomelli, né? O Cláudio Giacomelli. Hoje que era o pai dele na época que fazia.
Aí eu venho, às vezes, na Esfirraria Juventus, que, pô, tem uns caras que eu não ia com meu pai lá, o Tatu, que ainda trabalha até hoje, o garçom, Legal. tinha o Antônio, que parou, que na época o seu Edísio tava vivo, tinha o outro dono, não lembro, o irmão dele, ficava lá, a esposa dele, às vezes vão no comer pizza lá na São Pedro, mas eu vinha muito mais, porque agora que esse horário que eu tô trabalhando à noite, cara, não tem mais fim de semana. Eu faço a rádio no sábado também, a Rádio Bandeirantes. Então, não é sempre. Mas eu, sempre que eu posso, eu tô por aqui. Porque, às vezes, cara, olha como é. Eu pego o carro, cara, tô de bobeira. Eu vou onde eu morava, na Torquato Tasso, vou na Jamanduá. Às vezes encontro uns caras que são da minha época. Porque era tudo muito louco. Tem uns que estão presos, tem uns que estão em cana. Sabe quem contou isso pra gente? Faz a mesma coisa. O professor Pasquale Tipro. Ele mora ali na Javari ainda, né? Então, ele não mora ele mais. ele morava falou lá. Que sai de madrugada, ele mora nas Perdizes. Pega o carro, vem Várias até a vezes. Javari. Vem até, para o carro lá, fica olhando a Javari. Eu vou lá Até na chora. Chamantá. Vou na Chamantá, eu Coisa passo. impressionante. Tem uma isso. tiazinha parada ali, tia minha de família que não mora lá. Às vezes eu vejo a rapaziada da minha época, os caras, pô, e os caras ficam felizes que viram que você deu certo, Mas o sabe negócio o todo que mundo curtia. É o DNA da Moca, pode ter Mas certeza. Aqui tem que ter passaporte e visto, né, velho? Ele tem muito. Aliás, a gente vai Mas declarar muito a legal. independência. Ele só vai poder entrar aqui. Pô, minha mãe, cara, você vai falando, tinha o coral da Moca, elas cantavam o hino da Moca. Eu ia ver minha mãe Isso, tocava lá. É da São Rafael. lá. Cara, minha mãe casou na São Rafael. Coral canta, Coral né? canta lá. Não, e tinha Cantou o outro coral dia. perto do Aranha, como é o nome da escola? Do Souza Aranha? Não é Souza Aranha. não é Souza Aranha. É outro nome, Escola Técnica. Camargo Aranha. Camargo Camargo Aranha. Aranha, O coral da minha mãe era ali do lado. Que legal. Elas cantavam o hino da Moca. Muito louco. Camargo Gente, que episódio maravilhoso. Foi Olha, mesmo, viu? Falei muito, Foi desculpa. não, você falou. Você É que a gente fala, o coração libera, cara. Nossa, então foi foi legal. assim, pra nós foi um prazer, né? Foi pra muito todo legal mundo esse tá aqui. papo, A gente foi. poderia continuar muito tempo, mas ele tem que trabalhar. A gente vai Ele liberar acabou. ele pro trabalho. Fernando, muito Eu que obrigada agradeço, por estar aqui cara, com a gente. gente. Saiba que aqui você tem amigos para o que você precisar, Isso a mesmo. qualquer hora, a qualquer momento. A obrigado. gente não tem, assim, muito contato também. Mas a gente sempre teve um carinho muito especial, né? A gente não teve muito contato. Muito. Eu tenho uma admiração por você, assim. Eu agradeço demais a gentileza sempre de incrível, assim. vocês, Sou cara. muito, muito sua fã. E eu tô e sempre de admiro olho lá em vocês também, que eu adoro o pessoal todo lá, o Garrafa. sempre. Vamos lá chamar Outro você dia, pra mesa. outro dia pintou uma fraca, as fotos que pintam de Instagram, lembrar, recordação, da Copa de 98. Tô eu, o Pascoal, o Mauro Naves e o Garrafa. Magrinho, cara. Garrafa Época era que metade ele era da Rádio Globo, cara. Xerifão. O Silvestre, toda a molecada lá, pô, o Miller que eu peguei jogando. Legal. Vamos Chico, combinar de eu ser lá no cobri, mesmo. eu cobri treino com o Chico Lang, pô. Grande, nossa, tá lá. Pô. Mas obrigada, viu, Obrigado meu você querido? pela oportunidade, Obrigado. por poder Gente, contar um pouco da nossa história. Muito Esse feliz, Parlamoca, ora, meu, eu tô terminando triste. Lelo, Mas nós vai vamos lá. comer pizza agora, então a gente vai ficar contente. Obrigada, meus queridos. Curtam o nosso Parlamoca, se inscrevam aí no nosso Instagram também, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada. Obrigado Fernando. vocês pelo carinho. Pô, Obrigado. fica até sem jeito. Valeu, gente. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado pelo carinho. Fala demais, meu. Pô. Não, mas é que, pô, a gente fica ouvindo, né? É muito gostoso que eu vi. Puta história gostosa.